Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Saúde em Evidência aqui na tela da TV Nova. Para nós é um prazer esse encontro marcado que temos toda semana diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero lembrar sempre das maneiras, dos modos, das oportunidades que você tem para acompanhar o nosso programa. Já alerto para você das nossas redes sociais, da TV LW, Facebook, YouTube e Instagram. Você pode seguir, curtir, compartilhar e também assistir o Saúde em Evidência. Aqui na tela da TV Nova, duas opções. Nas quintas-feiras, a partir das 8 da manhã, com reprise aos domingos, a partir das 11h30 da noite. E no canal N2 Educação, você também acompanha o Saúde em Evidência sempre às quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Nós estamos recebendo hoje o Geneildo Henrique, ele é coordenador do GSVA, o Grupo de Socorristas Voluntários de Arco Verde, esse grupo maravilhoso que há mais de 10 anos presta um serviço indispensável e importantíssimo para a nossa cidade, salvando vidas. Geneildo, muito obrigado pela tua presença aqui conosco mais uma vez, é um prazer receber você. Tiago, é um prazer imenso estar novamente aqui, trocando informações importantes sobre a questão do trabalho dos socorristas voluntários aqui de Arco Verde. E hoje a gente vai tirar muitas dúvidas e conversar aí sobre assuntos importantes para a população. Pois é, Geneildo, obrigado. A gente vai falar justamente sobre isso, o serviço dos socorristas em meio à pandemia, os desafios, as adaptações por conta da Covid-19, tudo que implica a vida dos profissionais que lidam com esse trabalho, estão na linha de frente desde o início da pandemia, sofrendo aí com a Covid-19 e trazendo para nós a segurança, o socorro. Muitas pessoas que estão sofrendo com a Covid estão sendo socorridas pelo SAMU, aqui pelo GSVA na nossa região, pelos bombeiros, enfim, um trabalho excepcional e importantíssimo. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Geneildo, meu querido, mais uma vez obrigado pela tua presença aqui conosco. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco a respeito do GSVA. Nós temos um público muito grande em todo o estado de Pernambuco. Quem é de Arco Verde e região já conhece o trabalho do grupo. Mas para quem está fora e não conhece o GSVA, eu queria que você falasse a respeito do serviço prestado pelos socorristas aqui em Arco Verde. Vamos lá, Tiago. Para quem é de fora, para ter um comparativo aí, o que é o trabalho do GSVA, é como se o grupo fosse o SAMU, né? O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. É o que se compara aí na questão do nosso atendimento, né? A questão do SAMU, que na maioria das cidades que vai até próximo de Recife, boa parte das cidades tem, né, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Aqui em Arco Verde, infelizmente, não tem esse serviço, e há 10 anos o GSVA ele vem fazendo esse trabalho de atendimento pré-hospitalar. O que seria isso? É uma equipe de profissionais especializados no atendimento pré-hospitalar. A maioria dos profissionais já da área de saúde, então são enfermeiros, técnicos de enfermagem, bombeiros civis, condutores de viatura de emergência. A gente presta um atendimento de primeiros socorros, tanto em ocorrências clínicas, né, como também em situações de trauma. Então, acidentes, quedas de grande altura, choque, enfim, todas essas ocorrências, o GSVA ele é capacitado para estar dando um atendimento aqui à população. Importante frisar, Geneildo, de forma voluntária, não é isso? Isso, de forma voluntária, é justamente isso. A diferença do nosso trabalho para do SAMU é justamente que nós não recebemos salário, né? Fazemos isso de forma voluntária para realmente ajudar a população. O grupo ele é mantido através de doações, só que essas doações são para manter o serviço do socorrista. Então, compra de material hospitalar, manutenção das nossas viaturas, para a questão da manutenção da nossa base, a alimentação e material necessário para que a gente possa estar de plantão lá na nossa base. Esse plantão ele acontece todos os fins de semana, não é isso? E os socorristas eles se disponibilizam a uma escala. Isso. Há 10 anos a gente vem atuando aos finais de semana, que é justamente quando o índice de ocorrência aumenta, né? A população, lógico, sai para se divertir, sai para brincar, e é onde, na maioria das vezes, acontece
a maioria das ocorrências, principalmente em relação a acidentes. Então, geralmente é mais no final de semana, que é justamente quando estamos de plantão. Uma ideia, Geneildo, já de quantos atendimentos feitos ao longo desse ano? Você tem uma média de números? Eu sei que você tem os dados, lógico, de quantos atendimentos nesses 10 anos de grupo? Tiago, veja só, documentado, eu acredito que aí em torno de mais de 13 mil atendimentos. Só que tem algumas ocorrências que muitas vezes não dá para a gente fazer a ficha, então eu acredito que passa aí dos 15 mil atendimentos, né? Muitas vezes a gente sai com a viatura para fazer alguma manutenção, recolher alguma doação e a gente acaba se deparando com uma ocorrência, mesmo não estando de plantão. Eu gosto de dizer que nós não estamos socorristas, nós somos socorristas 24 horas. Então, independente do dia, independente de o grupo estar de plantão apenas no final de semana, isso não significa que durante a semana a gente não saia para fazer atendimento. A gente sai também, muitas vezes no sinistro, né, que é o que a gente fala, uma ocorrência. Às vezes os bombeiros estão empenhados em outra ocorrência e acaba acontecendo alguma situação mais agravante na cidade e a população tem meu número pessoal, o celular é ligado 24 horas, não posso desligar o celular. Você já deixou ele aqui do lado. Já deixa aqui do lado. Então, e muitas vezes também até para dar um apoio aos colegas do bombeiro, né? Alguma situação que passe da quantidade de pessoas que eles possam socorrer, então solicita aí um apoio ou passa uma ocorrência para a gente e rapidamente ali, através do WhatsApp, eu consigo juntar aí uma equipe e a gente pega a viatura e se desloca até o local, né? Então eu digo, o plantão fixo é aos finais de semana, mas o GSVA está à disposição da população de segunda a segunda, na medida do possível. Não podemos sair para todas as ocorrências. Infelizmente, até o momento, existem projetos futuros, e até a gente está trazendo aí de primeira mão, né? Existem projetos futuros que o GSVA comece a funcionar em Arco Verde de segunda a segunda. Projetos futuros. Quem sabe aí, logo a gente está inaugurando aí todos os dias o GSVA à disposição da população. Para a gente entrar dentro do assunto com relação aos socorristas em meio à pandemia, eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que surgiu a ideia de formar ou de criar o grupo e falasse também sobre os exemplos que o grupo deu. Existem outros grupamentos que foram criados no estado, espelhados no GSVA, não é isso? Isso aí, Tiago. Como falou, eu sou o fundador do GSVA. Há 10 anos atrás, eu vi a necessidade da cidade, né? Sou profissional da área de saúde, sou técnico de enfermagem, mas estou me formando agora como enfermeiro. Mas atuando como técnico de enfermagem, trabalhando num hospital particular aqui da cidade, vi a necessidade de quanto a população necessitava de uma equipe de atendimento. Antigamente, quem fazia algo parecido com o que o GSVA faz hoje eram os maqueiros do hospital. Então, tinha algum acidente na cidade, ligava-se para o regional, dizia que tinha tido um acidente, e aí os maqueiros entravam dentro da ambulância e, na verdade, ia pegar ali a pessoa de qualquer forma, muitas vezes sem técnicas, era só o desejo mesmo de ajudar, né? E a gente sabe que, infelizmente, o fato de você apenas querer ajudar sem ter o conhecimento técnico não é suficiente, né? Então, busquei, através das redes sociais, na época Orkut, né? Entrar em contato com o pessoal de Santa Catarina, que lá é o berço do voluntariado. Inclusive, recentemente, alguns dias atrás, 2, 3 dias atrás, houve um acidente grave lá pro lado de Santa Catarina, onde morreram 19 pessoas, né? E a maioria das equipes que deu atendimento àquelas vítimas eram voluntários, né? Então, lá é o berço realmente do voluntariado. Aqui em Pernambuco, somos pioneiros, né? O GSVA é o primeiro do estado de Pernambuco. E depois de 10 anos, né, com um trabalho praticamente de formiguinha,
né? Cada final de semana uma vitória, conseguimos agora ter o reconhecimento não só da parte municipal de Arco Verde, como das cidades circunvizinhas e até do próprio estado, né? O governador já teve a oportunidade de conversar comigo e deu os parabéns e tem conhecimento do trabalho do GSVA aqui na nossa região. E como você falou, eu comecei a criar como se fosse bases descentralizadas, ajudando a criar novos grupos em outras cidades. Então nós temos um GSVA, muda as siglas por causa da cidade, mas temos os Arcanjos em Pesqueira, que é o GSVA-A, Grupo de Socorristas Voluntários Arcanjos do Agreste. Temos o Grupo de Socorristas Voluntários de Tabira. Temos o Grupo de Socorristas Voluntários de Água Preta, cidade de Água Preta. Ajudei a criar também um grupo de socorrista voluntário em Penápolis, uma cidade em São Paulo. O próximo grupo que vai abrir vai ser em Paulo Afonso, né, que é o Grupo de Socorristas Voluntários de Paulo Afonso, e uma cidade do Rio Grande do Norte, que agora estamos iniciando também a implantação lá. Só não me recordo ainda o nome da cidade, eu só sei que é no Rio Grande do Norte, essa próxima cidade também que a gente está auxiliando para multiplicar esse trabalho tão importante, né, que a gente presta aqui em Arco Verde, começar a prestar em outras cidades também. Projeto que nasce de uma necessidade. Nós estamos aqui em meio a uma pandemia intensa, uma pandemia nova que para muitos é surpresa. A gente está se adaptando a viver, a conviver, o que muitos chamam de novo normal. Já queria que você começasse falando a respeito disso, Genil, da adaptação de vocês para lidar com essa pandemia, para lidar com a Covid-19. Eu acho interessante um depoimento que eu escutei de um médico, que ele disse que o avô dele participou da guerra na Itália, e o avô dele falava muito bem de como ele se sentiu bem em ter defendido a pátria, né, no Brasil, e ter participado de uma guerra, apesar de não ser uma coisa boa, mas o fato dele ter ajudado a pátria dele em relação a isso. E o médico entendeu que hoje ele também está participando de uma guerra, né? Nós, profissionais da área de saúde, estamos participando de uma guerra, né? Uma guerra um pouco diferente, mas não deixa de ser uma guerra. Uma guerra que está aí levando muitas vidas, né? Não escolhe pessoas de classe social, né? Não escolhe cor. Então, tanto faz você ter dinheiro como não ter, né? O vírus ele não quer saber. Infelizmente, estamos perdendo muitas pessoas. Estamos conseguindo salvar muitas pessoas também. Apesar de que hoje, depois de aí quase 9 meses, né, que realmente foi confirmada aqui no Brasil a pandemia, né, começamos essa guerra no nosso país, a gente hoje temos mais conhecimento do que é o vírus, de como evitar, apesar que ainda falta muito em questão de conhecimento técnico. Tivemos que nos adaptar, e quase que numa coisa surpresa, sem saber o que realmente estava dando certo, o que não estava, foi quase que na prática a gente ter que aprender isso, né? Hoje nós já temos um pouco mais de conhecimento, perdemos muitos amigos da área, médicos, enfermeiros, técnicos, que acabaram dando sua vida, né, para tentar salvar a vida de outras pessoas. E foi toda uma mudança de questão de protocolo. Na parte pré-hospitalar houve também muitas mudanças, né? Por exemplo, em relação aos equipamentos, quando a gente pega um paciente numa parada cardíaca, né, a gente usa uma coisa chamada um AMBU, que é o que a gente fornece o O2, o oxigênio ao paciente, né? Então, antigamente a gente utilizava o AMBU de forma normal, hoje a gente não pode utilizar ele. Tem que ter um filtro especial para que a gente possa usar ele. E na falta desse filtro, a gente não utiliza ele, a gente apenas fornece oxigênio ao paciente. Então,
Imagine para vocês entenderem como seria o exemplo. É você ter a vida todinha um carro manual e de repente você ganhar um carro automático que não tem mais a embreagem. Mas você, todos esses anos utilizando aquele carro manual, você vai procurar a embreagem. Então, nossa vida vem em cima de protocolos que de uma hora para outra a gente teve que mudar radicalmente. E lógico, até a gente realmente conseguir se policiar e não fazer o que era o normal, né? Se pecou muito até realmente, e hoje a gente tá um pouco mais focado no que está fazendo. Mas, de fato, houve uma mudança muito grande na questão dos protocolos de atendimento, nos procedimentos. Você falou em guerra e para essa guerra precisa de uma armadura, né, Geneildo? A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho vai voltar para você mostrar e apresentar todo o equipamento necessário para os socorristas atenderem os casos de Covid. Geneildo vai mostrar para todo mundo e você não sai daí, acompanha. Já já a gente volta depois do intervalo. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova e como você pode perceber, o Geneildo já está todo equipado. Levou um tempinho para ele usar todo esse equipamento, para vestir todo esse equipamento. Você pode ver todos os detalhes. Impossível ele falar agora com o microfone. Como você pode observar, a máscara, face shield, óculos, todo um trabalho para essa equipação. O Geneildo também falou a respeito do momento que eles tiram esse equipamento, que é onde os profissionais da saúde mais se infectam com a Covid-19. Por isso precisam de uma atenção mais que redobrada. Todo esse material que o Geneildo está utilizando aqui, ele também passa por uma higienização, não é isso, Geneildo? Depois que utiliza, os produtos adequados. Geneildo também falou a respeito das fraldas que alguns profissionais usam porque não podem tirar esse equipamento. Então, são várias horas, né, de serviço, várias horas de atendimento. E por não poder tirar esse equipamento, alguns profissionais usam fraldas para não ter que ir para o banheiro, para utilizar e para ficar equipado.
Como você pode observar, Geneildo, imagina como é no corre-corre da ocorrência, né, Geneildo? Então vamos sentar para a gente dar mais detalhes. Você vai falar a respeito disso, vai tirar o Face Shield para mostrar para o nosso público. Enquanto você tira aí, eu vou anunciando para os nossos apoios aqui conosco. Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo o Saúde em Evidência para você. Como você pode perceber, é um trabalho intenso, árduo dos socorristas que lidam na linha de frente. Todo esse equipamento trabalhoso, imagina no calor na nossa região, né, Geneildo, a temperatura cada vez mais alta. Geneildo levou alguns minutos aqui para vestir, porque ele vestiu com calma, mas na ocorrência isso precisa ser rápido, porque existe todo um tempo-resposta, né, Geneildo? É verdade, Tiago. Agora eu queria que você explicasse cada parte desse equipamento que você está utilizando, desse EPI, começando pelo que você tirou do rosto agora, a máscara, o protetor visual, para que você possa detalhar a função de cada um nesse equipamento completo. Isso. Só lembrando aí, Tiago, que a forma que eu retirei agora não é a forma correta, tá, ok? Existe uma técnica também para se retirar esse equipamento, né? Que é justamente o momento mais crítico e onde os colegas estão pegando o vírus, é justamente na hora de se desparamentar, né? Como você falou, isso aqui é a vestimenta, que a gente diz aí, o que a gente chamou aí de guerra na primeira parte, isso aqui seria a nossa armadura, né? Lógico, isso aqui a gente está utilizando no atendimento pré-hospitalar, mas como você enfatizou, também é o equipamento utilizado no intra-hospitalar, justamente nos hospitais, certo? Tanto nas salas vermelhas como nas UTIs, são justamente também essa vestimenta que está sendo utilizada. Em alguns casos, como você bem falou, os colegas permanecem até 6 horas paramentado dessa forma. Então, pessoal, vocês não fazem ideia o quanto é quente aqui dentro, certo? Muito quente. Incomoda, essa máscara ela incomoda demais, né? A gente sabe que mesmo tendo um filtro, a gente reinala, né, uma quantidade maior de CO2 e isso causa alguns sintomas nos colegas, na gente que é da área de saúde, então dor de cabeça, ânsia de vômito, pelo fato da gente estar reinalando, né, o CO2 e o desconforto. Muitos colegas passam, como eu falei, mais de 6 horas paramentados dessa forma, não podem beber água, não podem comer, não podem ir ao banheiro. Então, alguns colegas usam fraldas também. E no pré-hospitalar isso também acontece, viu, Tiago? Porque aqui em Arco Verde, por exemplo, são 260 quilômetros para chegar em Recife, certo? E eu já cheguei a ficar paramentado dessa forma mais de 5 horas. Viagem completa. A viagem completa. E a volta, né? E ainda fiquei 1h30 na frente do hospital, aguardando a autorização para poder entrar com o paciente. Certo? Do lado de fora. Então você imagina. Outro protocolo, a gente não pode ligar o ar-condicionado da viatura. Certo? Porque o ar-condicionado, ele reutiliza aquele ar que está dentro do carro. Então, como teoricamente o ar ele está impregnado ali com o vírus, né? Se você liga o ar-condicionado, ele vai estar reutilizando aquele ar e a probabilidade da gente pegar é grande. Então, nas transferências, certo? Não pode ser utilizado o ar-condicionado da ambulância. A gente vai com as janelas todas abertas, certo? Então, imagine você chegar em Recife, né? Que é quente, e você ainda permanecer 1h30 do lado de fora, certo? Do hospital, aguardando a autorização para poder entrar com o paciente. Então, gente, realmente não está sendo fácil para os profissionais da área de saúde, né? Uma classe que, infelizmente, ainda não é valorizada, né? Eu gosto de brincar, infelizmente, na área de saúde, só quem ganha dinheiro é o médico, né? Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, que realmente são a maioria e são realmente quem está ali de contato, né,
Não que o médico não tenha sua importância, lógico, tem, né? Mas toda a equipe multidisciplinar, né? Os fisioterapeutas que agora na pandemia realmente estão começando a ter um olhar diferenciado da população em relação a esses profissionais, né? Ao pessoal da higienização. Então, para você ter uma ideia, os profissionais que ficam presos dentro da UTI, junto com eles também fica o pessoal da higienização. Eles também não podem sair durante 6 horas. Eles permanecem dentro, junto com a equipe. Então, veja, profissionais que muitas vezes passa despercebido, mas que tem sua extrema importância dentro do hospital. Então, o colega ali que faz a higienização, né, a limpeza do local, está sujeito também a pegar. Então, houve essa mudança, esse cuidado também com esse profissional. O pessoal que fornece a comida. Então, existe também o preconceito. Começou a surgir um grande preconceito, tanto da população, né, que muitas vezes uma coisa normal de você passar mal e chamar um táxi, né? Hoje em dia, por ser Covid, lógico que o taxista ele não vai querer ir, a pessoa do Uber ele não vai e ele nem pode, né? Seria uma coisa de má fé você usar um serviço desse, né, sabendo que a pessoa que você está socorrendo, ela está com sintomas de Covid. Então, o mais interessante, lógico, é você acionar a equipe de primeiros socorros, né? Quem tem o SAMU na sua cidade, aciona o SAMU. Quem tem os bombeiros, aciona os bombeiros. E aqui em Arco Verde, chama aí o GSVA, né? Então, é uma das coisas que acontece também, muitas vezes, da pessoa omitir algumas informações, né? Achando que a gente vai deixar de atender aquela pessoa porque ela está com uma suspeita de Covid. Negativo. Nós vamos atender, agora a gente pede para que a população seja sincera, né, e diga realmente o que o paciente está sentindo, para que possamos chegar lá paramentado de forma correta para poder fazer o atendimento àquele paciente. Geneildo, também foram criadas, você me mostrava anteriormente, a respeito dos protocolos, né, das orientações que vocês têm por conta dos sintomas. Quando a pessoa entra em contato e passa as orientações com relação ao que ela está sentindo, até você se paramentar dessa forma. Quais são os dados que você precisa ouvir do paciente? Quais são os dados que você precisa ouvir da pessoa que está lidando, para que você faça essa primeira triagem pelo telefone e saiba como vai agir nessa ocorrência? Isso. O trabalho do GSVA, muita gente confunde e acha que nosso trabalho é apenas transportar aquele paciente para o hospital. Não é, né? Nós somos uma extensão do serviço hospitalar. Então, a primeira triagem quem faz justamente são os socorristas. Então, quando se vê que não tem necessidade de levar o paciente para um local que está recebendo um número muito grande de pacientes com Covid, esse paciente ele vai ser encaminhado ou muitas vezes apenas orientado, né, de forma correta, para que não haja a necessidade de levar aquele paciente que não tinha necessidade de estar no hospital naquele momento. Hoje em dia, o hospital não é um local seguro, não é um local que você tem que estar lá andando, conversando, enfim, porque todo o hospital, apesar de existir hoje, aqui no regional, um local específico para atendimento de vítimas com suspeita de Covid, mas é como eu falei, Tiago, muitas vezes a pessoa chega omitindo algumas informações, então ela dá entrada na emergência de forma normal e quando chega na presença do médico é que realmente ela vai começar a dizer os verdadeiros sintomas que ela está sentindo. Então, diante disso aí, o médico vai encaminhar aquele paciente para a entrada do hospital de Covid. Mas veja, essa pessoa passou pela recepção, fez a ficha, passou pela triagem, né, com o enfermeiro, fez a triagem, permaneceu na emergência, muitas vezes em contato com outros pacientes, né, aguardando ser atendido pelo médico. E só na presença do médico
é que realmente ele expôs os sintomas que caracteriza como Covid. Então, isso é perigoso para aqueles pacientes que estavam aguardando, para os profissionais que estão ali não, porque já é uma coisa de praxe eles estarem paramentados. Porém, lógico, os colegas que trabalham na parte do Covid, eles estão mais bem paramentados, porque sabem que estão lidando com pacientes que estão com vírus. Então, quando você liga para o GSVA, é feita uma triagem. Nosso radiooperador, que é um socorrista treinado também, ele vai fazer algumas perguntas, né? Isso no caso de um atendimento clínico, não é trauma, né? Se for um acidente de moto, capotamento, alguma coisa, rapidamente é liberada a equipe. Porém, numa emergência clínica, o nosso radiooperador ele vai fazer algumas perguntas onde vai ser dada algumas pontuações. Então, vamos lá. Nos últimos 7 dias, se o paciente apresentou síndrome respiratória aguda grave, se ele apresentou febre, se ele teve tosse, dificuldade para respirar, rouquidão, dor de garganta ou dificuldade de engolir, nariz entupido, escorrendo, perda de olfato ou paladar, teve contato com caso suspeito para coronavírus nos últimos 14 dias, teve contato com casos confirmados para coronavírus nos últimos 14 dias. Então, para cada pergunta dessa é ganhada uma pontuação. Então, se no somatório der igual ou maior a 4 pontos, a gente já classifica essa ocorrência como uma suspeita de Covid. Então, além dessa vestimenta, nós temos uma vestimenta, vamos dizer assim, menos rígida, certo? Que é um avental branco, mas a gente não deixa de usar luva de estéreo, não deixa de usar a luva, protetor facial, óculos, né? E se realmente for um caso confirmado, é que a gente vai paramentado dessa forma. Genedo vai dar mais detalhes daqui a pouco a respeito desse atendimento em meio à Covid. A gente vai fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho volta com Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar.
Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez, agradeço o carinho da sua audiência. Lembro das opções para você acompanhar o nosso programa nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Na tela da TV Nova, toda quinta a partir das 8 da manhã, com reprise aos domingos às 11h30 da noite. E no canal N2 Educação, toda quinta também às 8h30 da noite. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Aproveitando que o Geneildo está equipado com mais um EPI que faz parte dessa questão da Covid e desse atendimento, a gente vai ouvir a pergunta do Hudson, ele mandou para você, Geneildo, vamos acompanhar. Boa noite a todos, meu nome é Hudson. Capitão, me pediram para fazer essa pergunta, como é feita a paramentação dos socorristas por conta da Covid-19. Isso aí é Souza, né? O nome de guerra dele é Souza, ele é condutor lá do GSVA. E como vocês estão vendo aqui, eu já mudei minha paramentação. Essa daqui é que eu posso dizer assim, um EPI mais simples, que é utilizado rotineiramente nos locais onde, teoricamente, não se está trabalhando com paciente confirmado, né? Então, por exemplo, na policlínica, nós estamos trabalhando dessa forma. Na emergência do regional, locais clínicos, pacientes que já estejam internados e que não são casos de Covid, mas todos os profissionais estão trabalhando dessa forma, né? Então são aqueles pacientes que teoricamente não têm nenhum sintoma de Covid, mas na dúvida os profissionais de saúde estão se paramentando dessa forma. Então, nesse caso aqui, a gente está indo para alguma ocorrência que há alguns sintomas, né? Então a gente vai classificar aí como uma suspeita, não é uma confirmação, uma suspeita, então a gente se paramenta dessa forma. Lógico, aqui ainda está faltando a máscara hospitalar, o óculos de proteção e o protetor facial, né, para compor realmente toda a nossa roupa, que seria aqui um caso suspeito, né? A outra roupa, no caso a azul ali, seria um caso confirmado, que o paciente realmente está com Covid, a família avisa antes, né? E que tem, né? Às vezes o paciente ele recebe um atendimento inicial e ele é liberado para casa para fazer o tratamento em casa, e ao decorrer do tempo ele pode vir a piorar, e aí a família aciona a equipe de atendimento pré-hospitalar e já confirmando. O paciente fala toda a história, que é o que a gente chama de anamnese do paciente, o que aconteceu, a história da doença no paciente. Então a gente já vai realmente paramentado, sabendo que o paciente tem ou não, né, o Covid. Geneildo, a gente falou da questão do EPI para os socorristas, mas os cuidados também continuam com relação a se desparamentar e também a higienizar os equipamentos que vocês usam, né? Não só os equipamentos, mas também as ambulâncias, fazer essa desinfecção. Como é feito esse trabalho também? Qual o material que vocês usam e quais os protocolos que vocês seguem para que isso seja feito da melhor maneira possível? O protocolo, existe o protocolo geral, né, da OMS, é uma orientação, algumas orientações que eles dão. Existe um protocolo interno também, certo? Cada instituição tem o seu protocolo. Então, tem algumas equipes que realmente não vão paramentar dessa forma, independente da situação, ou às vezes não fazem a triagem de forma que é feita, e eles estão indo com a vestimenta normal, certo? Então isso vai de instituição para instituição. No GSVA, né, existe um protocolo interno também, onde é orientado tanto os radiooperadores como os socorristas. Então, um exemplo, a pessoa não passa todas as informações necessárias, elas omitem algumas informações. Então a equipe vai de forma normal para aquela ocorrência, e chegando lá é orientado aos socorristas que eles abordem, antes de chegar no paciente,
os acompanhantes já na porta. E aí eles já começam ali a fazer algumas perguntas e caso eles vejam a necessidade, eles retornam para a ambulância e dentro da ambulância ficam os kits prontos, onde eles vão se paramentar para poder entrar na casa do paciente e fazer o atendimento, né? Existe também toda a questão da desinfecção da nossa viatura, a parte interna e externa, certo? É utilizado um produto químico hospitalar. Esse produto ele é borrifado em toda a ambulância para que ela possa sair para outra ocorrência. Em relação à higienização dos pacientes, veja, na nossa viatura, no GSVA, é disponibilizado ao paciente e ao acompanhante álcool gel, e caso ele não tenha máscara, a gente dá uma máscara para eles também. Então tudo isso já fica separado dentro da nossa ambulância para que a gente possa também ter a maior segurança possível, tanto para os acompanhantes, para a própria vítima, como para os socorristas e as pessoas que estão utilizando o nosso serviço. Com relação à equipe, Geneildo, a gente sabe, né? Linha de frente total, vocês, desde o começo da pandemia, trabalhando arduamente, seguindo, lógico, todos esses protocolos, utilizando os EPIs, mas, infelizmente, acaba acontecendo de algum socorrista se infectar com a Covid-19. Com relação à equipe, como é que você está lidando com os socorristas e se algum deles, infelizmente, se contaminou com a Covid? Felizmente, né, como era de se esperar, alguns socorristas acabaram pegando o Covid, alguns estão aguardando ainda resultado de exames, certo? Houve uma coisa bem interessante, Tiago, que alguns sintomas que foram relatados, por exemplo, na Europa, que quando chegou aqui no Brasil, esses sinais e sintomas só tiveram aqui. Então, por exemplo, quando começou a pandemia, não se tinha informação científica que um dos sinais e sintomas do paciente era não sentir gosto nem cheiro. Isso realmente só foi acontecer, né, até onde eu tenho informações, aqui no Brasil. Então é como se o vírus também tivesse em constante mudança, né? Então, aumentando ainda mais o perigo dele, né? A gente sabe, lógico, a questão do paciente não sentir cheiro, não sentir gosto, não é uma coisa que vai levar o paciente à morte, né? Porém, é uma característica do vírus, ele está em constante mudança, né? Há também a questão de afetar o paciente. Em que sentido? Se você não sente gosto nem sente cheiro, você não vai querer se alimentar. E o que é que acontece? Você não se alimentando, sua imunidade vai baixar, certo? Dificultando ainda mais a melhora daquele paciente. Então, paciente nenhum vai querer se alimentar sem sentir gosto ou cheiro. Então, isso realmente, os sintomas, os casos separadamente assim, não vai aparentemente causar uma coisa muito grave. Mas é justamente a somatória de cada coisa que acaba prejudicando o paciente. Então, a gente sabe, mais uma vez, se o paciente ele não se alimenta, não tem um desejo de se alimentar, ele vai ter uma perca grande de peso, né? A gente vê muitos e muitos pacientes que conseguiram se recuperar, mas que quando você vê a aparência física do paciente, o paciente caquético, muito magro, muito diferente daquela pessoa que você estava acostumado a ver, né? É justamente em decorrência dessas pequenas coisas que vêm mudando com o vírus. Esse paciente, quando ele é atendido e quando ele está com esses sintomas de Covid, como é o procedimento no hospital, Geneildo? Quando vocês deixam o paciente no hospital, para onde é que ele é encaminhado dentro do hospital? Qual é o procedimento de dados que vocês passam para o hospital para que isso chegue nos boletins que são divulgados pela Secretaria de Saúde? Veja, existe a questão do estudo científico, né? Desde quando começou a pandemia, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, vários e vários cientistas eles vêm pegando todos esses dados que é alimentado
pela equipe de enfermagem, principalmente a equipe de enfermagem, que é a equipe que lidera ali, é a equipe que realmente está em contato constante com os pacientes, e tudo isso que é relatado pelos profissionais de saúde acaba entrando no estatística, né? Acaba entrando aí uma questão de estudo e vai servir, né, de conhecimento futuro, né? Como eu falei, uma doença nova, a qual a gente não conhece, a qual também a gente sabe que de país para país houve mudança do vírus. A gente ainda não sabe como é que funciona, se realmente sinais e sintomas que é sentido por vítimas aqui no nosso país, se são sentidos também por pacientes em outros locais, né? Lógico que tem outros locais, outros países também, que o paciente ele apresenta sintomas que aqui não tivemos ainda relatos em relação a isso. Uma coisa que também houve uma mudança grande, certo? Quando chegou aqui no Brasil, entendia-se que o paciente pegava apenas uma vez o vírus. E depois que pegasse e passasse os 14 dias, que na verdade são 10 dias, o paciente, quando ele pega o vírus, ele passa 10 dias transmitindo. Esses 4 dias que é acrescentado é uma questão de segurança. Então, por isso o paciente ele vem fazer o teste depois do 10º dia e ele só é liberado da quarentena após os 14 dias. Então, é um tempo aí de segurança que é dado ao paciente, certo? Só que já existe casos, inclusive aqui em Arco Verde, de profissionais que já pegaram 2 e até 3 vezes. Você já presenciou isso então aqui? Já. Aqui a reinfecção do vírus aqui, principalmente em profissionais da área de saúde, né? Então é uma coisa que ainda está se estudando. Como falei, acreditava-se que você pegando o vírus uma vez, você não apresentaria novamente os sintomas. E já está mais do que comprovado que isso caiu por terra, né? Você pode pegar novamente. Então nossa única saída seria realmente a questão da vacina, né? Que também não sabemos. A gente espera que a vacina seja uma coisa constante, que deixe a população protegida por muito tempo. Também ainda não se sabe se de fato isso vai acontecer. Tanto que todo ano existe aí as campanhas de vacina contra a gripe, né? Por quê? Porque todo ano a gripe ela tem uma tendência de mudar. Então, por isso, a questão da vacinação anual em relação à gripe, né? Então, a gente sabe que os testes que é realizado no paciente é dado o IgG e o IgM. Muitas pessoas não sabem o que isso significa. Então, vou explicar para vocês. O IgM significa que você está com vírus e está transmitindo. O IgG positivo significa que você teve contato com o vírus. Então, o resultado do seu exame, ele pode vir IgM negativo, IgG positivo. O que é que isso significa? Você foi um paciente que teve contato com o vírus, provavelmente assintomático, não teve sintoma nenhum e não está mais transmitindo. Então, o seu organismo ele criou ali uma memória em relação ao vírus. Se seu resultado de IgM positivo e IgG positivo, significa que você teve contato com o vírus e você ainda está transmitindo o vírus. Então, esse paciente ele tem que ficar isolado. E a casa dele, todo mundo tem que fazer o teste e ele ali vai ficar em quarentena, no mínimo ali por 14 dias. Então é importante essa informação também para os pacientes. Muitas vezes o pessoal vai fazer o teste, recebe o teste, mas não sabe o significado dele. Então é importante explicar e esclarecer isso à população. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa.
Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência e lembro, claro, das nossas redes sociais para você seguir, para você compartilhar e também assistir o nosso programa. Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, você pode acompanhar também o Saúde em Evidência. Na tela da TV Nova, 2 opções, toda quinta às 8 da manhã, com reprise aos domingos às 11h30 da noite. E também pelo canal N2 Educação, você acompanha às quintas às 8 da noite. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Juntos, fazendo Saúde em Evidência para você. Geneildo, a gente encerrou o último bloco falando a respeito de testes. Você explicou a questão do IgG, do IgM. Era uma das perguntas justamente que eu ia fazer para você com relação aos testes. Como é que está a equipe dos socorristas e se vocês estão fazendo essa questão das testagens semanalmente ou quinzenalmente? Como é que está a questão dos testes? Veja, Tiago, eu digo que aqui em Arco Verde a gente já está na segunda onda do Covid, né? Houve a primeira onda antes da eleição e a gente agora está na segunda parte aí pós-eleição. Então, na primeira parte, quando realmente começou aí o Covid, a gente estava fazendo um acompanhamento, conseguimos através da Secretaria de Saúde a liberação dos testes. Foi feito 2 vezes o teste nos socorristas, em toda a equipe do GSVA, e logo após houve uma mudança em relação à questão dos testes, porque, pelo que eu entendi, os testes veio mais por questão de Estado. Então é o Estado que agora se comprometeu a estar fazendo a testagem. Eu não posso afirmar se houve a questão do município em relação à compra para teste, mas houve a abertura de uma área específica para fazer os testes, que é ali de frente à Secretaria de Educação, que é a parte da testagem do Covid, né? Então, hoje, para qualquer pessoa fazer o teste é através do aplicativo, né? Você entra no aplicativo e agenda e consegue fazer os testes. E os profissionais do GSVA estão utilizando a mesma forma que a população. Então, quando aparece algum sintoma, ele entra ali no aplicativo e já agenda a questão dos testes. Esse aumento de casos recentemente, vocês também estão sentindo isso nas ocorrências, estão atendendo? Isso está se refletindo também nos chamados para o GSVA? Tiago, veja só, em relação ao aumento no GSVA, nós não sentimos tanto, certo? Porque muitas vezes o paciente já está se deslocando de forma normal até o hospital, né? Ou procurar algum PSF ou a própria policlínica e ele já é encaminhado, né? Então, o paciente dificilmente temos relato de paciente que estava em casa e houve uma piora, né, muito grande, a ponto dele precisar ir para uma sala vermelha ou para a própria UTI. Isso geralmente acontece num paciente que já está interno. Então ele chega no local, né, há necessidade dele ficar interno e ao decorrer do tempo é que ele vai tendo uma piora, mas ele lá já dentro do hospital, né? Então, muitas vezes não tem o paciente que a gente relata com poucos sintomas, não estão chamando a equipe de atendimento para fazer o transporte dele até o hospital.
Mas infelizmente a gente está vendo que os casos estão aumentando, os governos estão aí tomando medidas restritivas nos últimos dias. Com relação a isso, o que é que você tem a passar para a população, Geneildo, com relação a essa conscientização? Então, realmente temos que continuar seguindo aí as orientações, né? Algumas coisas, por mais que gostaríamos que voltasse ao normal, isso é um desejo da maioria da população, que volte tudo ao normal, mas temos que entender que não é o momento ainda, né? Temos que continuar usando máscara, temos que continuar respeitando aí o distanciamento, a questão da higienização, a limpeza, a utilização de álcool gel. Infelizmente a gente sabe que mesmo clandestinamente, mas existe aí festas já, né, acontecendo, e que também, infelizmente, um resultado aí do que houve também na questão das eleições, né? Não podemos negar essa situação. Então, é trabalhar e tentar evitar o máximo possível. Graças a Deus já foi anunciada a questão da vacina. Se Deus quiser, logo, logo, a população começa a ser vacinada. Lógico que tem aí as pessoas que vão ter prioridade, né? Que no caso são os idosos. Vão começar a questão da vacinação com os idosos, os profissionais de saúde, né? Que serão os primeiros a ser vacinados. Geneildo, eu quero franquear o espaço aqui você agora para fazer as suas considerações finais. Quero agradecer a tua presença, parabenizar você por todo o trabalho desenvolvido pelo GSVA, todos os socorristas. O espaço é seu para que você emita as suas considerações finais e fale a respeito do GSVA, dos contatos, para as pessoas que quiserem contribuir. Tiago, mais uma vez agradecer. Eu gosto muito de dizer que às vezes a população não tem noção do que é o trabalho do GSVA, né? Às vezes você só vê a ambulância passando com a sirene ligada, mas não sabe o que é que está acontecendo ali dentro, com o que aqueles profissionais estão se deparando. Então é importante a gente estar divulgando e estar mostrando que o GSVA não são pessoas boas que estão socorrendo de forma aleatória as pessoas, não. São profissionais treinados, capacitados, que estão prestando o seu serviço, mesmo que de forma voluntária, mas isso muitas vezes até com mais vigor, com mais desejo de ajudar do que se fosse remunerado, né? Então fica aqui meu agradecimento a todos os socorristas, meu agradecimento também aos padrinhos, né? A gente, infelizmente, com essa questão dessa pandemia, tivemos uma perca grande de padrinhos, muitos padrinhos, infelizmente, pararam de contribuir com o GSVA. Nós vivemos de doação para poder manter o serviço, mas graças a Deus também alguns padrinhos aí, algumas pessoas que não eram padrinhos e começaram a enxergar o GSVA, né, de uma forma diferente, começaram também a querer contribuir. Então, você que quer ser padrinho, que quer ajudar o GSVA, é só me procurar nas redes sociais, pode, né, procurar meu WhatsApp através do número 991017971. Manda o WhatsApp, diz que quer ajudar o GSVA, que quer ser um padrinho, quer contribuir, né? E a gente tá precisando dessa ajuda, né? E dizer mais uma vez, agradecer aqui pelo espaço. Tínhamos mais coisas para conversar, né? Sempre quando a gente vem para aqui, Tiago, fica aquele gostinho de quero mais. E eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar aqui novamente falando de mais e mais assuntos importantes para a população de Arco Verde e região. Com certeza tem muito assunto, né, Geneildo? Muito obrigado pela tua presença mais uma vez conosco. Eu quero agradecer a você, o carinho da sua audiência. Quero lembrar que você pode acompanhar novamente esse programa com a reprise no próximo domingo, aqui na tela da TV Nova, às 11h30, e fica disponível lá nas nossas páginas da rede social, na TV LW, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Quero agradecer a você o carinho da sua audiência, agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção geral Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Cuide-se. Até lá.